Olá a todos e todas. Eu sou a Camila Palaio, eu sou estudante de graduação em História da Arte pela Unifesp e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu projeto de iniciação científica, juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Flávia Galli, e o LEME, que é o Laboratório de Estudos Medievais da Unifesp, Núcleo História da Arte. O título, então, é Transculturalidades Medievais, uma análise acerca da iconografia do grifo em um painel sepulcral do século XIII. Esse é um projeto que ainda está em andamento. Ele aborda a virada global da história da arte medieval e é uma metodologia que rompe com a dicotomia Oriente e Ocidente e ela parte do princípio interativo e cultural entre as distintas comunidades que resultou na circulação e na transferência de objetos e motivos. Antes de qualquer coisa, acho importante a gente se encontrar aqui no tempo e no espaço. O período a ser abordado é entre os séculos XII e XIII, que testemunhou a mais significativa expansão medieval de Bizâncio nos Balcãs. E a região a ser abordada é a Península Balcânica. A Península Balcânica hoje compreende uma região que seria formada pela Albânia, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Grécia, Macedônia, Moldávia, Romênia, Sérvia, Montenegro e uma pequena parte da Turquia. Nesse período, foi uma região que sofreu diversas movimentações. Teve o colapso do Império Bizantino em 1204, as ocupações sérvias e as decorrências da Quarta Cruzada e as competições por alguns territórios, como o de Épiro e da Tessália e alguns principados latinos no sul da Grécia. Em meio a esses eventos foi encontrado em Arta, no noroeste da Grécia, mais precisamente entre as igrejas de Santa Teodora ou Parigoretiça, um painel sepulcral bizantino com a imagem do grifo. O objeto, feito em mármore, hoje pertence ao The Metropolitan Museum of Art, é datado de 1250 a 1300 e vai ser o que norteará esse estudo aqui proposto. Feito provavelmente para ser parte de um túmulo, ele possui distintas figuras como o grifo posicionado no centro do painel, dentro de uma figura amendoada. O grifo, como já visto em algumas outras tumbas no norte da Sérvia e nos Balcãs, ele está ligado à proteção dos mortos. E nesse caso, ele pode revelar a linhagem real dessa pessoa morta, pois nos ombros e no quadril da criatura a gente tem a presença da flor de lis. A flor de lis é comumente conhecida como um símbolo real francês. Para além disso, a gente tem a presença de um relevo floral e nas quatro pontas da moldura a gente tem a presença das cruzes gregas. Nesse caso, a cruz grega ela indica que foi um artefato feito para uso cristão. O grifo, a figura central do painel, ele tem ascendência no Oriente, quando figuras de animais híbridos eram bastante utilizadas em impérios como o Sassânida, o da Babilônia e a Síria. Ele também foi muito utilizado na Antiguidade Clássica e posteriormente em bestiários medievais e heráldicas medievais também. Na Antiguidade Clássica, temos diversos pensadores que escreveram sobre sua existência. Bractésia de Quínidos, ele seria um pássaro de 4 patas, cujos tamanhos se assemelhava mais ou menos a um de um lobo, e suas pernas e garras as de um leão. O animal ele possuía penas vermelhas no peito e o resto de seu corpo era preenchido por penas pretas. Eles podiam ser encontrados em altas montanhas repletas de ouro. Para Heródoto e Plínio o Velho, eles categorizaram o grifo como um guardião do ouro no norte da Europa e um ser de orelhas pontiagudas e bico em formato de gancho. Já para Isidoro de Sevilha, se tratava de um animal selvagem, quadrúpede, alado e de penas. Ele seria proveniente das montanhas hiperbóreas e possuía um corpo de leão e a asa e face similares às de uma águia. Ele categoriza o grifo como um animal muito perigoso, tanto para outros animais quanto para os humanos, e muito forte também, porque ele podia partir tanto o animal quanto o humano ao meio.
Na narrativa mitológica existente na Grécia Antiga, o grifo ele aparece puxando a carruagem de dois deuses. Em Apolo, que é o deus do sol, o grifo aparece associado às noções de luz e proteção contra o mal. E em Nêmesis, que é a deusa vingadora, a sua presença não é tão auspiciosa quanto em Apolo. Nesse momento, a gente consegue ver que se inicia uma dualidade na simbologia do grifo. Porque além de fisicamente ele misturar elementos do leão, que seria o mais forte dos animais da terra, e a águia, que é o mais forte dos animais do ar, para forjar justamente essa ideia de um animal nobre, de grande poder divino, a sua simbologia aparece nessa dualidade, porque em alguns momentos ele está associado ao bem, em outros ele está associado ao mal. Em alguns momentos ele parece ser esse animal selvagem, em alguns dá a entender que ele é um pouco domesticado também. Então ele oscila entre essas simbologias. Outra narrativa importante, ainda dentro dos estudos gregos, é o Fisiólogos grego. O Fisiólogos grego é uma narrativa que utiliza animais, sendo eles reais ou não, para passar uma imagem moral e cristã. Então, no Fisiólogos, o grifo ele aparece como uma síntese de diversas aves e ele está associado à Virgem e ao Arcanjo Miguel. Mais precisamente na passagem que, com as suas asas, o grifo capta a luz do sol para impedir que a Terra fosse destruída pela fúria de Deus. Aqui a gente tem um link interessante para fazer, porque o grifo no painel está associado à produção dos mortos, e no Fisiólogos, ao ser associado ao Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel era aquele responsável pela pesagem das almas. Então a gente segue essa narrativa que é muito interessante. Só que o que acaba acontecendo é que o grifo ele acaba sofrendo um tipo de eclipse literário. Porque nas traduções para o latim feitas do Fisiólogos, ele simplesmente não aparece. Ele só volta a aparecer em alguns bestiários ingleses do final do século XIII e enciclopédias dos séculos posteriores. Pesquisas feitas por estudiosos do Metropolitan Museum informam que durante a Idade Média, imagens originárias do mundo clássico e oriental permaneceram populares durante a história de Bizâncio. Os grifos, por exemplo, eles eram encontrados até em medalhões de seda feito para estados muçulmanos, o que incentivava a circulação de imagens de animais místicos para o leste do Império Bizantino. E na cristianidade, ele acabou sendo incorporado nos primeiros séculos do romance de Alexandre o Grande. Eles aparecem puxando a carruagem onde Alexandre faria sua passagem para o reino dos céus. Neste momento, os artistas bizantinos das fronteiras meridionais retratavam frequentemente a figura de Alexandre o Grande associado a uma carruagem puxada por grifos ou simplesmente associada à imagem do grifo. E também os grifos eram muito encontrados nas igrejas bizantinas médias e tardias, em parapeitos, em molduras de portas, decorações de fachadas, paredes e sarcófagos funerários. Entre os documentos medievais a citar o grifo, a gente tem a Euristeia, que foi encomendada em 1293 por Bonifácio de Verona. É a história que narra as origens mitológicas da cidade de Perugia, e nele o grifo aparece associado às cores vermelho e branco, e a sua presença está em escudos, bandeiras e canto. As cores do grifo, nesse caso, seriam o branco e são associadas aos cavaleiros templários. Então, o branco ele seria a pureza e a divindade, e o vermelho, um símbolo do sangue de Cristo, pistas de como a cristianidade absorve alguns ícones, como nesse caso o grifo. Outro documento importante que a gente tem aqui é a Divina Comédia de Dante Alighieri, e no canto do Purgatório ele inclui o símbolo do grifo. Nesse canto, o grifo possuía asas de ouro e ele era responsável pelo transporte da carruagem dos abençoados. Ele aparece num ambiente onde há 74 senhores vestidos de branco, que seria um paralelo aos 74 livros do Antigo Testamento,
e juntamente a Virgem Maria, onde são seguidos por 4 animais com coroas de flores verdes, símbolos que provavelmente fazem um paralelo aos 4 evangelhos. Nesse sentido, a gente pode perceber que o grifo ele foi um híbrido que evocou muito o tema cristão a respeito do triunfo do bem sobre o mal. Então, tanto Bonifácio de Verona quanto Dante Alighieri, eles revelam que o grifo foi adotado pela Igreja e ressignificado para ser um símbolo associado à vitória cristã, Cristo e a ascensão aos céus. De maneira geral, a gente pode entender que o grifo ele teve passagens pelo imaginário oriental, clássico e medieval, e ele pode ser enxergado como um agente e, sobretudo, um instrumento de estudo para circulações e transferências artísticas que ultrapassavam as fronteiras terrestres, navais e estilísticas. Sendo assim, o objeto de estudo aqui proposto, que é o painel sepulcral bizantino de um grifo do The Metropolitan Museum of Art, ele traz algumas inquietações na construção das teorias e estudos sobre o deslocamento e a definição desse ícone através de culturas tão distintas dentro da Idade Média. Ademais, como é uma pesquisa ainda em andamento, existem alguns objetivos que eu pretendo concluir aqui, e eles são compreender o encontro entre um símbolo do Oriente, que é o grifo, com o imaginário cristão da época, analisar a circulação e ressignificação da iconografia do grifo nos demais objetos e materialidades do período, e fazer um levantamento das interações sociais, culturais e territoriais na região dos Balcãs, que não é tão privilegiada assim nos estudos medievais brasileiros. Para fazer tudo isso, aqui eu vou usar a metodologia da virada global da história da arte, que é como eu dito anteriormente, ela rompe com a dicotomia Oriente e Ocidente. Ou seja, ela trabalha o fato de que um estilo ou uma obra de arte não era fechada em um lugar só, e sim existiam comunicações entre diversos territórios que ocasionavam na circulação desses objetos, às vezes algum aspecto estilístico, às vezes algum aspecto da figura em si, mas que nos traz essa noção de que o mundo não era fechadinho, que tinha sim uma grande comunicação e essa comunicação ela era refletida pela arte do período. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Espero que tenham gostado e até breve.